Agora passamos, por fim, né? Terminamos essa parte dos slides da professora. Depois iremos fazer um exercício. Só mostrar para vocês aqui que... Opa! Não que vai mudar muito, ficar muito grande ou menorzinho, enfim. Essa parte aqui das medidas eu simplifiquei para vocês com as expressões das médias e o conceito de cada uma. Sublinhei ali ROL, né, a ordenação de dados, que é importantíssimo para melhor controle e análise dos dados. E as medidas de dispersão, que são as chamadas variância e desvio padrão. Então, vejamos pela simbologia, um é o quadrado do outro. Geralmente a gente usa mais desvio padrão, é o mais comum, é o mais usual, tem uma importância semelhante, né, similar à da variância, porém ele é muito mais aplicável, a gente consegue usar mais na nossa realidade, na estatística. Então, por isso que damos um foco maior para essa expressão à direita, com a raiz quadrada. E o que seria ele? Apesar da fórmula parecer complexa, grande, assim, é bem simples. Até porque o somatório é uma expressão bem simples, né? Traduzida de vários termos. A diferença entre cada elemento e a média, por isso xi menos x barra, tudo isso elevado ao quadrado. Então, para cada elemento, você vai realizar essa subtração e elevar ao quadrado. E depois dividir por n menos 1. Por que n menos 1? A princípio seria só o n, seria a quantidade de termos. Então você tem lá a diferença entre eles, a média da diferença, digamos assim. Porém, não conseguimos muitas vezes realizar a medida de todos os dados da nossa população. Já sabemos a diferença entre amostra e população. Então, em universos grandes, aplicamos apenas os conceitos na nossa amostra. E para conseguir utilizar de fato essas informações, essas medidas de dispersão com maior precisão, ou melhor, com maior significado, né? Porque a precisão da amostra é menor se comparado à precisão da população. Então, para isso, a gente utiliza o CCN-1, que vai aumentar um pouco o nosso desvio padrão, ou a nossa variância. Vai dizer que os dados são mais variáveis do que eles realmente são, para podermos extrapolar, expandirmos, fazermos a projeção para a população. Então, essa é a diferença. Inclusive, coloquei S ou S quadrado, porque essa fórmula está um pouquinho equivocada, na verdade. Quando utiliza-se o sigma, a ideia é que seja para o desvio padrão populacional, global, total, universal. E quando utiliza-se o S, é para o desvio padrão amostral, ou a mesma coisa do S quadrado, né? Que seria com esse n-1 no denominador. Entretanto, se utilizarmos o sigma, daí seria divididos apenas por n. Seria praticamente a média simples. Mas como isso é um caso muito raro da gente ter todos os dados da população, então já deixei apenas aqui a fórmula da parte amostral para vocês. E acredito que seria isso, a parte de conteúdo. Daí vem os exercícios, que deixei os links para vocês depois. E vamos resolver um deles agora aqui, que não está naquela lista, inclusive, dos links. Esse é outro. No Brasil Escola, sobre gráficos. Então vimos que estatística também é interpretação de dados. Eu acho que é fundamental a interpretação do texto, nessa parte um texto visual, né, não escrito totalmente. Onde veio do Enem essa questão, aqui não diz a data, mas foi depois de 2011. O gráfico obtido a partir de dados do Ministério do Meio Ambiente mostra o crescimento de espécies da fauna brasileira ameaçadas de extinção. Se mantida pelos próximos anos a tendência de crescimento, que está mostrada ali de forma linear, o número de espécies ameaçadas de extinção em 2011 será igual a... não, ignorem o fato que eu falei que a questão é de depois de 2011. Isso daqui foram dados obtidos até 2007. Então a questão, obviamente, é depois de 2007. Não sabemos se foi antes ou depois de 2011. O fato é que tínhamos 239 espécies ameaçadas de extinção lá em 1983. E o crescimento a cada 4 anos foi linear, chegando em 461 espécies ameaçadas de extinção no ano de 2007.
Vamos resolver mentalmente esse exercício. Vejamos que daria para complicar um pouquinho mais, escrever a parte teórica com uma PA e obtermos tranquilamente o resultado para 2011. Mas é possível também fazermos algumas interpretações estatísticas apenas observando o gráfico. Se ele cresce proporcional, até tem ali um trapézio que, se colocássemos 1983 em cima do eixo Y, teríamos um triângulo, vemos a proporção e essa relação entre os últimos dados e os primeiros, que são as únicas duas informações do eixo Y que nos foram fornecidas. Como nós queremos saber para daqui 4 anos, apenas precisamos saber o quanto que aumenta a cada 4 anos, né? A cada período, a cada coluna desse nosso gráfico de colunas. E a partir disso somá-la ao 461, que é o valor da quantidade de espécies ameaçadas em extinção em 2007, o período anterior ao que queremos descobrir o valor. Para isso, pegamos a diferença total de 461 até 239 e dividimos pela quantidade de vezes que aumentou, para saber quantas espécies de extinção aumentaram a cada ciclo de 4 anos. Vejamos, 461 menos 239 tem 200 e poucas a mais. Essa poucas vamos fazer de cabeça, 61 menos 39. Se fosse 60 menos 40, era 20. Como tem 1 a mais para lá e vamos diminuir 1 a menos ali embaixo, ficamos com 22. 22 mais 200, 222. Conta de cabeça ali para resolver mais rapidamente subtrações. Então 222, número fácil de gravar, 3 algarismos 2 em seguida, equivalem a esses 6 avanços de ciclos de 4 anos. Conforme vemos, né, de 1983 para 1987 temos 1, então vamos marcar aqui um ciclo, até 91 segundo ciclo, 95 terceiro, 99 quarto, 2003 quinto, 2007 6. Então contando as barrinhas temos 7 colunas, porém foram 6 aumentos. Então um detalhe neste quesito. E agora, sabendo que aumentou-se 6 vezes e esses 6 ciclos de aumento de espécies ameaçadas de extinção equivalem àquela diferença de casos que já calculamos, 222, fazemos uma simples divisão para saber quanto que aumenta em cada ciclo de 4 anos. 222 por 4, por 6, desculpem, que é a quantidade de ciclos, né? 222 por 6, também podemos realizar de cabeça. Primeiro, eu supus aqui, né, o número que eu lembrava de cabeça, 180, dividiu 222 em 180 mais 42. A primeira parte, 180 por 6 é 30, e a segunda parte, 42 por 6 é 7. 30 mais 7, 37. Logo, com esse número, 37, que é a quantidade de espécies que entram em extinção ameaçadas de extinção a cada 4 novos anos, somamos ao 461, visto que só queremos mais um período, para 2011. Então, 461 mais 37, não vai passar de 500, fácil de cabeça, não vai passar as unidades de 10 também. 498, 461 mais 37, 498 espécies ameaçadas de extinção em 2011. E assim, analisando as alternativas, vimos que é a letra C. Como falei para vocês, a resolução foi facilmente feita de cabeça e também aparece aqui umas interpretações diferentes e o conceito de progressão aritmética, já aprendido em aulas passadas, com uma resolução semelhante à que fizemos mentalmente, que é basicamente uma simplificação da PA, chegando-se no mesmo resultado. E tem nesses links e em outros mais exercícios e questões dessa. Entretanto, eu me despeço por aqui, agradeço a colaboração e a atenção de todos, espero que possam dar a devolutiva ali, que tenham gostado do ano, que tenha sido bastante aprendizado para todos, que possam ter compreendido as nossas limitações da distância e que tenha sido produtivo, acima de tudo, que vocês tenham gostado, né? Que tenha sido bom, tenha tido conteúdos diferentes de sala de aula aprendidos, com exemplos diferentes, ou
pelo menos revisados, relembrados, fixados, e espero que estejam preparados para o Enem. Espero agora em dezembro, janeiro, preparar algumas videoaulas de resolução de exercícios, que fiquei um pouco devendo nesses meses letivos, para deixar extras para vocês no próprio Classroom do ProEnem. Entretanto, o conteúdo finaliza por aqui, isso seria algo extra. Eu posso fazer, ainda não está certo. Provavelmente farei e disponibilizarei. E boas férias. Imagino que mesmo tendo Enem em janeiro vocês vão descansar. Uma parte é bom comemorar as festas, ficar com a família. E também bom Enem, né? Focar, prestar atenção, estudar, revisar, descansar na véspera. E, enfim, ter uma boa preparação que com certeza vão mandar muito bem nessa prova que estão estudando aí, o Exame Nacional do Ensino Médio, desde o começo deste ano e há muito tempo também, desde que começaram a vida estudantil de vocês. Muito obrigado pela atenção, fiquem com Deus e até umas próximas.